Jesus Cristo já advertiu que os seus verdadeiros discípulos serão odiados pela maioria das pessoas do mundo. Essa é a situação que tem que passar os que obedecem o verdadeiro Evangelho de Jesus. O verdadeiro seguidor de Jesus Cristo leva sua vida na contramão do que o mundo de pecados oferece. Vamos ler no livro de João, capítulo 15, versículos 18 ao 25, disse Jesus: Se o mundo vos odeia, sabeis que, primeiro do que a vós, me odiou a mim. Se vocês fossem do mundo, o mundo amaria o que era seu, mas, porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos odeia. Lembrai-vos da palavra que vos disse: não é o servo maior do que o seu senhor. Se a mim me perseguiram, também vos perseguirão a vós. Mas tudo isso vos farão por causa do meu nome, porque não conhecem aquele que me enviou. Se eu não tivesse vindo, e não tivesse falado, não teriam pecados, mas agora, não tem desculpa dos seus pecados. Aquele que me aborrece, aborrece também a Deus. Se eu não tivesse feito muitas obras quais nenhum outro tem feito, não teriam pecados, mas, agora, eles viram as minhas obras, e me odiaram, também odiaram a Deus, mas é para que se cumpra a palavra de Deus, me odiaram sem causa. No versículo 16, Jesus disse para os seus seguidores que, se o mundo odeia vocês, fiquem sabendo que primeiro odiou a mim. Se vocês fossem do mundo, o mundo amaria o que era seu. Jesus estava dizendo que, olha, se vocês estivessem praticando todos os tipos de pecados que o mundo oferece, ninguém iria odiar vocês. Porém eu escolhi vocês. Vocês têm que pregar contra os pecados que os pecadores praticam no mundo. É por isso que o mundo vos odeia. No versículo 20, Jesus disse assim: vocês têm que se lembrar das palavras que falei para vocês. Os pecadores me perseguiram. Eu que sou o Filho de Deus, então também irão perseguir vocês. Se eu não tivesse vindo do céu, e não tivesse falado contra os pecados, não teriam pecados. Mas agora os pecadores não têm desculpas dos seus pecados. No versículo 23 Jesus disse que quem me odeia, também odeia a Deus. Se eu não tivesse feito grandes maravilhas, não teriam pecados, mas todos viram as maravilhas que fiz. Mesmo assim me odeiam, também odeiam a Deus. Jesus deixou bem claro que, quem odeia os verdadeiros pregadores do Evangelho dele, odeiam na verdade a ele, e quem odeia a ele, está odiando a Deus que o enviou na terra. A maioria das pessoas creem que Jesus Cristo existe, porém não querem nem ouvir alguém falar de Jesus. Xingam, zombam, ou nem abrem os vídeos quando sabem que os vídeos falam de Jesus. O Jesus que a maioria amam é o Jesus bacana, legalzão, é o Jesus que não exige nada, é o Jesus que foi feito de gesso. Esse Jesus não fala, não vê, não ouve. É por isso que a maioria das pessoas ficam bravas quando alguém fala do Evangelho do verdadeiro Jesus. Ele exige obediência ao verdadeiro Evangelho dele. O verdadeiro Jesus é amor, mas também é justiça. Quem não quer se converter ao verdadeiro Evangelho dele, será lançado no presídio de Deus, que é o inferno. No livro de João, capítulo 14, versículo 21, o verdadeiro Jesus disse assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama, e aquele que me ama será amado de Deus. Jesus disse que não adianta só falar que ama a Jesus, crer que Jesus existe. Quem ama a Ele guarda os mandamentos dele.
A maioria das pessoas acham que os mandamentos de Jesus são pesados demais. O que é isso? Quem é virgem, tem que casar virgem, tem que abandonar a prostituição, tem que abandonar os vícios, tem que abandonar a crença em deuses feitos de gesso, que não andam, não veem, não ouvem. Acham que irão escapar da condenação do inferno crendo que Jesus existe, e que Jesus é muito bonzinho. Jesus é tão bonzinho que veio ao mundo, morreu na cruz, pagando assim os pecados dos pecadores arrependidos que não querem ir morar no inferno. Jesus é tão bonzinho para os que se convertem ao verdadeiro evangelho dele. Quem se arrepende dos pecados, se confessa para Jesus, também se batiza do jeito que Jesus mandou, e continua obedecendo o verdadeiro evangelho de Jesus até o fim da vida. Quando a alma sair do corpo vai morar no paraíso de Deus. Jesus é bonzinho com o pecador que se arrepende, o pecador que não quer se converter ao verdadeiro evangelho de Jesus. Morrendo nessa situação, a alma do pecador será lançada no inferno. Agora Jesus é o advogado do pecador. Depois da morte do pecador, Jesus será o juiz que vai julgar e condenar o pecador que não quis se converter ao verdadeiro evangelho dele. Depois do julgamento, Jesus vai lançar o pecador no inferno. Não adianta não crer na Bíblia. A maioria não querem nem abrir os vídeos dos que falam do verdadeiro evangelho de Jesus. Teriam que ouvir e pôr em prática nas suas vidas o verdadeiro evangelho de Jesus. Iriam escapar do inferno. Jesus não vai jogar no inferno os que se converteram ao verdadeiro evangelho dele. Infelizmente a maioria das pessoas ouviram os evangelhos paralelos, aprenderam assim, acham que é assim, só tem um evangelho de Jesus, só tem um Jesus. Ele morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia. Ele ouve a oração, ele tudo vê, ele tudo ouve, ele não foi comprado em uma lojinha de R$ 1,99. Tem Jesus feito de todo jeito, Jesus de gesso, Jesus de concreto, Jesus de madeira, Jesus de metal. Esse monte de Jesus não salva ninguém do inferno. É só o verdadeiro Jesus que salva do inferno. Converse com ele. Jesus está vivo. Se confesse para Jesus. Não se confesse para homens. Homens não podem perdoar pecados. Se batize do jeito que Jesus mandou. Jesus disse que quem se batizar será salvo. Vá até uma verdadeira igreja evangélica. Faça o verdadeiro batismo que Jesus mandou fazer. Leia Mateus 28, versículo 19. Não creia no que os falsos profetas ensinam. O ser humano tem alma sim. O inferno existe sim. Quem não quer se converter ao verdadeiro evangelho de Jesus, vai morar no inferno para sempre. Só vai sair do inferno para o julgamento final da humanidade. No livro de Mateus, capítulo 10, versículo 28, Jesus disse assim: vocês têm que obedecer a Deus, porque Ele tem todo o poder de lançar no inferno a alma, também o corpo. Prova que o inferno existe, prova que o ser humano tem alma. Os falsos profetas ensinam errado, depois fica difícil seus seguidores se converter de verdade. Foram doutrinados assim. É só o Espírito Santo de Deus que pode mudar os pensamentos dos que foram doutrinados pelos falsos profetas, que ensinam que o inferno não existe, que ensinam que o ser humano não tem alma, que ensinam que existe um purgatório, que ensinam que existe a reencarnação. São todos ensinamentos falsos. Não existe purgatório na Bíblia. Se existisse um purgatório, não iria precisar de Jesus morrer na cruz.
para salvar os pecadores arrependidos que não querem ir morar no inferno. Não existe reencarnação. No livro de Hebreus, capítulo 9, versículo 27, está escrito assim: aos seres humanos está ordenado morrerem uma vez, vindo depois da morte o juízo. É simples assim. Quem se converteu ao verdadeiro Evangelho de Jesus, vai morar com Jesus no paraíso de Deus. Quem se recusar a se converter ao verdadeiro Evangelho de Jesus, Jesus irá jogar no inferno. Pense nisso, ouvinte. Você escolhe onde vai passar a sua eternidade.